Fala aí, meu amigo ligado no Toque Posta, chegando nessa quarta-feira, é claro, para falar de NFL, porque a gente está contando os dias, faltam 113 dias para o dia 8 de setembro, data que o Los Angeles Rams vai desfraldar lá o banner de campeão e vai receber a equipe do Buffalo Bills, time que poderia ter sido campeão do último Super Bowl, que pode ganhar o próximo Super Bowl e vai ser um começo de temporada espetacular. Mas daqui até lá a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para discutir e eu quero contar com a sua colaboração nesse vídeo, com aquela curtida, aquele comentário aqui embaixo. Inclusive o tema principal hoje é uma sugestão que veio nos comentários aqui de baixo dos nossos vídeos, então deixa aí o seu comentário. Além do que, faça um convite para você ir na aba de comunidade. Aqui já tem lá todos os palpites para vocês darem lá a sua opinião, quem vai ganhar cada uma das divisões. Sexta-feira a gente comenta, já falei aqui minhas opiniões, mas eu quero saber a de vocês para a gente discutir um pouquinho, saber a sensação que vocês têm de quem vai levar cada uma das divisões nessa temporada da NFL. Deixa o seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal, se chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve aqui no Toque Passa, clica no sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal e também faça parte do nosso clube de membros, dando boas-vindas aqui ao Gustavo Zamaro, o mais novo membro do canal. Quando chegarmos em 50 membros, eu vou sortear uma bola da Wilson, com 100 vai ter uma camisa oficial da NFL, então, pô, faça parte aqui. Eu quero dar uma vantagem, inclusive, para quem quem é parceiro de longa data, né? Então eu vou tentar fazer um esqueminha para, quem sabe, quem for membro há 3 meses tem direito a 3 cupons de sorteio, quem for membro há 2 ganha 2. Nessa linha aqui eu vou tentar dar uma vantagem para quem é parceiro de longa data. A gente sabe que tem algum... Eu não quero fechar conteúdo, até porque fechar conteúdo significa que vou ter que produzir mais. Eu não estou conseguindo produzir mais conteúdo, né? O Toque Passa é apenas uma parte da minha rotina neste momento e eu quero deixar também aberto para todo mundo. Então, mas tem algumas vantagens, tá? Você ser membro, além de você colaborar para a gente manter esse trabalho aqui no Toque Passa, você tem lá o grupo no Telegram e ao longo da temporada vão surgir também outras vantagens. Faça parte do clube de membros e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos começar aqui com notícias, começando pelo que uma informação que saiu na segunda-feira, pouco depois de sair o nosso vídeo lá na segunda. O Green Bay Packers chegou a um acordo de extensão contratual com o Jaire Alexander, cornerback, que é dos excelentes, é dos bons quarterbacks, dos grandes quarterbacks que nós temos na liga atualmente. Um cara aí, potencial de All-Pro, já foi second team All-Pro, Pro Bowler. Na temporada passada não jogou muito. Ele teve uma lesão no ombro ali, jogou apenas 4 jogos da temporada regular, voltou para os playoffs, mas não conseguiu impedir o fracasso dos Packers contra os 49ers. Faltou um pouco de ritmo para ele, mas vamos lá, sincero, né? Não foi a defesa dos Packers que ramelou naquele jogo contra os 49ers, foi muito mais um ataque que não produziu o que deveria ter produzido e principalmente o Special Teams que, olha, bobeou de formas impressionantes. Mas falando do Jaire Alexander, muito boa o contrato para ele, né? Por parte dele é excelente, 4 anos a mais, 84 milhões de dólares, 21 milhões de dólares, o cara que estabelece novas marcas aí para a posição de cornerback, é um dos defensive backs mais bem pagos da liga, ganhou um signing bônus de 30 milhões de dólares, nada mal, vai conseguir encher o tanque do carro, tranquilaço lá o Jaire Alexander, também um recorde para a posição. Ele ia jogar com a opção de 5º ano nessa temporada de 2022, a equipe dos Packers evita ali uma dor de cabeça futura e também abre espaço no cap. A gente não sabe exatamente quanto vai ser esse valor, porque depende ali dos termos do contrato, mas ele ia ganhar 13 milhões, pouco mais de 13 milhões por essa opção de 5º ano, totalmente garantido, e esse valor agora vai ser dissolvido. É o que a gente já falou bastante aqui, né? A questão do cap, quando você quer manter um jogador, ele não é um impeditivo, você dá um jeitinho, você bota um contrato, os caras já descobriram a forma de trabalhar da melhor forma possível, né? Bota o void year, joga para cá, joga para lá, você acaba parcelando, lembrando que a NFL tem crescido o salary cap ano após ano, então você joga uma grana que agora parece um impacto muito grande para o ano que vem, mas dependendo do quanto a liga ganhar, isso já pouco importa, né? Vai ser muito irrisório, além do que você reestrutura, joga mais para frente, dá-se um jeito. É por isso até que eu fico naquela questão do Devonta Adams, né? Acho que os Packers bobearam ao demorar tanto, né? Para ter que colocar tag nele. Ele tinha vontade de jogar com o Derek Carr, mas se você oferece a graninha ali, ele vai optar por ficar no seu time. Ele funcionava muito bem com o Rodgers. O lado defensivo da equipe dos Packers não me preocupa nada, tá? Eu acho que vai ser um time tão forte quanto, ou se não mais forte do que foi no passado. O problema, para mim, é o ataque, que eu ainda não tenho confiança nos alvos para o Aaron Rodgers. Você mantém lá um cara excepcional, que é o Aaron Rodgers, um dos melhores
quarterbacks da história da NFL e você não trata esse ataque da forma que merece, né? A gente vê muito time que tem defesa forte porque tem um quarterback que talvez aqui eu precise fortalecer. Agora, quando você tem um quarterback do calibre do Aaron Rodgers, a tendência é você dar mais e mais e mais armas para ele, porque ele vai ser uma garantia de que seu time vai vencer. Os Packers têm vencido ano após ano dentro da sua divisão, temporada regular tem sido um sucesso absoluto, não tem nada que falar do LaFleur, mas após temporada eles estão 2-3, né, com o LaFleur. Não dá para achar que isso aqui é interessante. Vamos ver o que vai acontecer com a temporada do Green Bay Packers. Por falar em dinheiro, tem uma lista, até a NFL Brasil colocou lá no seu Twitter, né, mostrando a lista dos atletas mais bem pagos do mundo ali, envolve um monte de coisa, né? Tem salário, tem prêmio, tem patrocinador, tem licenciamento, tem memorabilia, tem aparições, tem um monte de coisa que envolve nesse valor todo, mas essa lista da Sportico, né, que é um site especializado em negócios do esporte, 25 dos 100 mais bem pagos são da NFL. Acho interessante até destacar isso aqui, porque, por exemplo, o primeiro que aparece é o 11º, o Matthew Stafford, mais bem pago, com 73,3 milhões, campeão do Super Bowl. O cara ganhou uma boa grana lá da equipe dos Rams também, quando chegou, ganhou um contrato novo. O Josh Allen aparece em seguida com 66 milhões e meio, o mesmo valor que o Tom Brady, que está em terceiro. O Deshaun Watson tem 56 milhões, é o quarto. O Aaron Rodgers é o quinto com 53. Depois vem Mahomes, tem uma lista ali muito grande, você está vendo aí na imagem. Mas eu acho interessante destacar porque há alguns anos muito se discutia sobre o valor que a NFL pagava para os seus jogadores comparado com a NBA, né? Toda a off-season de NBA era um absurdo. Pô, os caras da NFL, cara, os caras estão ganhando essa grana e a gente não ganha. Esse papo diminuiu nos últimos anos. Por quê? A NFL aumentou o cap, tá ganhando mais dinheiro, foi uma parcela maior do CBA para os jogadores, né? Então eles estão ganhando contratos maiores, valor maior, um dinheiro garantido, que acho que essa parte é muito importante. A NFL é a única liga que tem essa questão de contrato não ser 100% garantido. A NBA, a NHL, a MLB, todo mundo tem a grana sempre 100% garantida. Mas você vai diminuindo esse impacto, né? Hoje se questiona muito menos esse espaço. Eu acho interessante ver essa evolução da liga como um todo. Fala de um assunto chato aqui, fala de Deshaun Watson, porque a gente deve ter novidades em breve aqui, né? Oficiais da NFL começaram a ter encontros direto com o quarterback desde ontem, na terça-feira, lá no Texas. A NFL tem sua investigação própria sobre os 22 casos que estão na justiça civil de mulheres que alegam que o Deshaun Watson teve conduta inapropriada durante sessões de massagem. Bom, a gente já falou bastante desse caso aqui, a investigação está rolando e quando tiver uma conclusão vai ser passado tudo para uma juíza, uma ex-juíza, né, uma ex-juíza da Corte Distrital nos Estados Unidos, a Sue Robinson, que foi escolhida tanto pela NFL quanto pela NFLPA como a pessoa que vai dar essa sentença, né, se vai ser suspenso, por quanto tempo, se não vai ser suspenso. Tudo vai depender da Sue Robinson. Acho importante destacar que o USA Today reportou que o Watson confirmou que uma das sessões, um dos encontros, terminou com um choro da massagista, né? Quem testemunhou seria no caso lá da Ashley Solis, que foi a primeira mulher a aparecer falando desses casos aqui. Ela deu a cara a público comentando. Ela tinha comentado que o Deshaun Watson intencionalmente tinha tocado com o pênis nela, né? E o Watson teria mandado uma mensagem, ele confirmou aí uma mensagem, teria confirmado, né? Uma mensagem de SMS falando assim, ó, desculpe-me se você se sentiu desconfortável, nunca foi minha intenção, me avise se quiser trabalhar no futuro, e desculpa, ele falou que não sabia por quê, ele mandou essa mensagem sem saber o porquê que ela teria chorado, ele teria percebido que ela estava com cara de choro, e aí decidiu mandar essa mensagem depois para melhorar o clima. Bom, não vou discutir muito sobre esse caso, é só uma situação a mais, é um adendo. Eu sei que a NFL está recebendo pressão, não só dos torcedores, dos times, né? Todo mundo querendo saber o que vai ser do futuro, mas de patrocinadores. A gente vai lembrar que a NFL ganhou parceiros que são casas de apostas, DraftKings, os Caesars, os cassinos, então... e eles estão sentindo que, pô, a galera tá segurando a grana de aposta, de Super Bowl, de campeão da AFC, da AFC Norte, querendo saber o que vai acontecer com o Deshaun Watson. Influencia. O time dos Browns com o Deshaun Watson é favorito a ganhar muita coisa. Sem o Deshaun Watson, a gente já tem algumas dúvidas do que vem pela frente. Então, tá rolando essa pressão. Faz sentido você pensar que quem ganha grana com aposta
tá falando, cara, a galera tá segurando dinheiro, né? Tá todo mundo esperando. Eu seguraria meu dinheiro. Se eu tivesse que botar uma grana em aposta nesse momento, eu esperaria saber mais o que vai acontecer com o Deshaun Watson, se ele vai ser suspenso por 4, por 6, pela temporada inteira, ou se ele não vai receber suspensão nenhuma. Isso pode mudar. Semana que vem, dia 24, os Browns terão os seus OTAs, né? A partir do dia 24 rolam os treinamentos. O Watson é aguardado. E nesse final de semana já o Watson sai desses encontros aí com a NFL lá no Texas e vai para as Bahamas, que ele vai se encontrar com os jogadores do ataque aí para fazer aqueles treinamentos antes, que sempre rolam, né? Antes dos OTAs, o Watson vai lá para Bahamas. Nada mal. Um destaquezinho rápido aqui sobre o Tariq Cohen, né? O running back, ex-running back dos Bears, cara que tá livre, tá free agent, tá procurando um time para treinar e queria mostrar o potencial que ele tinha. Ele fez uma live no Instagram dele e, putz, não podia ser pior, né? Ele caiu ali com uma lesão e tem uma ruptura no tendão de Aquiles. É péssimo. Ele que era um jogador interessante, tinha um potencial, se machucou no começo da temporada de 2020, não jogou a temporada de 2021, lesão no joelho e agora tá de fora por um bom tempo, não vai arranjar um time. Muito triste essa notícia e o vídeo chama a atenção, a situação toda chama a atenção. E pra gente fechar as notícias aqui, falar do Tom Brady, né? Porque ele vai ser tostado, vai ser queimado, ele vai ser alvo de piadas num especial da Netflix, né? Vai ser o Growth, né? O Greatest Roast of All Time. Vai ser gravado no ano que vem e eu achei muito legal o release, né? E o Twitter, né, que eles colocaram até lá, falando assim, o marido da Gisele vai ser o cara. O pessoal até brincou, pô, os caras estão chamando de... Não, era intencional, era a ideia fazer essa piadinha com o Tom Brady. Eles chamaram de marido da Gisele, no release eles chamam de escolha de sexta rodada do draft. Eles falaram que mal podem esperar a chance de fazer piadas com o cara que perdeu 3 Super Bowls. É aquela ideia, né? Você pega só o lado negativo e vai queimar o Tom Brady ali. Acho bem legal aqui, né? Ele falou que o Brady, inclusive, só voltou a jogar para adiar esse especial, que seria esse ano, vai ser no ano que vem. A expectativa, a estreia da série está prevista para o ano que vem. Eu acho que o Brady vai se aposentar no fim dessa temporada mesmo e vai ser comentarista lá na Fox. Mas antes vai ser queimado. Tem muita piada pra fazer com o Tom Brady, é um alvo fácil, né? E vai aceitar, né? Vai ficar sentadinho ali, tomando aquelas pancadas. É claro que a gente vai querer assistir. Toma cuidado só na Netflix no Brasil pra legendar, tá? Porque às vezes vocês traduzem quarterback como zagueiro. Presta atenção, tá? Faz o servicinho, chama quem entende pra passar limpo o texto ali, tá? O nosso tema principal que eu queria falar é uma sugestão do Ricardo Correia. Ele mandou uma pergunta aqui, eu até falei, vamos conversar na quarta-feira melhor, porque ele falou dos times que fizeram all-in, grandes trocas e contratações. Na sua opinião, qual tem maior chance de não dar certo, né? Aquele time que, de tão bom na teoria dos nomes, não vai encaixar e espalhar a farofa. Ele vê os Dolphins, os Chargers e até os Broncos como fortes candidatos, né? É difícil a gente apontar qual que é o time do all-in. A equipe dos Rams ainda é um time do all-in? Eu não vejo esse ano. Eles não tiveram escolhendo o draft que eles estão pagando ano passado. Mas é mais ou menos com um time que ficou montado. Eu não vou colocar a equipe dos Colts como um time de all-in, porque eles pegaram o Matt Ryan para suprir uma ausência que eles tinham ali. Não é uma equipe que mudou. A equipe dos Eagles também só gastou um pouco do material que eles tinham. Se eles tivessem trocado as 2 picks de primeira rodada, valeria que é um time de all-in. Mas não é o caso para mim. Eu acho que é bem consciente. Eu fico mais nesses mesmos, né? O Denver Broncos, os Chargers, os Raiders, os Dolphins e também a equipe do Cleveland Browns. Eu considero esses times mais dando aquela cartada mais pesada em busca de um resultado interessante nessa temporada. Eu vou destacar uma coisa que eu sinto que é diferente nesse ano, porque eu vejo muito time que tá nesse all-in, que tá abrindo mão de pick no draft, que tá fazendo um esforço grande para buscar grandes astros, com treinadores que estão no primeiro ano. Acontece lá no Denver Broncos com o Nathaniel Hackett, com o Miami Dolphins, com o Mike McDaniel. São times que estão chegando agora. Geralmente você vê o time trazer um técnico novo, numa situação, vamos lá, os Jaguars com o Doug Peterson, né? Eu tenho um time, eu vou ficar com esses jogadores, não vou fazer loucuras, porque ele vai adaptar o jogo dele, ele vai ver as peças que tem, vai fazer uma avaliação, e aí no ano que vem, quem sabe, eu já conhecendo, sabendo se dá certo isso e daquilo, se o estilo dele vai funcionar mais com o jogador X ou Y, eu vou lá e mudo esse time. Agora não, os caras estão dando cartada com um técnico em primeiro ano, o que é uma preocupação, tá?
Até o caso do Josh McDaniels na equipe dos Raiders, né? O McDaniels há muito tempo não é treinador, teve a experiência lá na equipe do Denver Broncos há 10 anos, mas às vezes você joga uma pressão a mais por um resultado no primeiro ano de um técnico. E se não der certo, se ficar fora dos playoffs, e se você olhar a AFC, por exemplo, né, muita gente aqui vai ter fracassos. Né? A gente pode ter um time, pelo menos, caindo fora sem ter ido para os playoffs. Chance de sucesso absoluto, só um time tem. Um time vai ter chance de ganhar o Super Bowl. O resto, talvez fique aquele gostinho de que dava para ter ido mais adiante, tá? Chegar no final de conferência já é uma coisa ok, vai ficar aquela coisa, o ano que vem a gente volta, mas cair fora na Wild Card Round é um problemaço, e algum time desses vai sofrer isso. A gente pode ter bastante mudança, uma forma de ver. É claro que tá todo mundo tentando emular o sucesso que a equipe dos Rams teve, né? Os Rams cagaram para as escolhas do draft, foram para cima com tudo e deram certo, ganharam um Super Bowl. Acho interessante, já falei isso aqui algumas vezes no canal, quem acompanha há mais tempo sabe que eu já falei. Acho legal para você ir ganhar alguma coisa quando você tem alguma coisa a se provar. Por exemplo, os Rams precisavam provar que a cidade de Los Angeles era deles. Ganharam, atraíram a torcida, comprovaram o estádio grande, sucesso, e o que vier daqui para frente é o que a gente vai voltar a ter uma franquia, né, que vai fazer o seu sucesso, mas talvez pise um pouquinho mais com cuidado em alguns lugares, porque ele não é tão sustentável. A equipe dos Rams mesmo, por ter tantos astros, acabou perdendo alguns bons jogadores que saíram porque não tinham espaço no cap, você não consegue desenvolver tanta gente que está vindo do draft, você tem que buscar lá nos rounds finais e buscar algum sucesso nesses caras. Não é tão sustentável no meu modo de ver, mas para aquele momento, ganhei aqui, depois eu vejo no futuro, faz todo sentido. Tá ótimo, acho que não tem problema nenhum, tem que saber muito bem o que vai ser. Agora, com tanto time fazendo all-in, fica complicado, né? Por exemplo, ainda vejo na AFC o time do Buffalo Bills como o favorito, sem sombra de dúvidas. Falando aqui dos times, Denver Broncos. Denver Broncos é um time que eu gosto bastante, né? Você tem lá o Russell Wilson com bons alvos, o Sutton, o Jerry Jeudy. Você tem uma defesa que foi uma das melhores do ano passado, ela foi a terceira em pontos cedidos, a oitava em jardas cedidas. Você trouxe o Randy Gregory, você pegou o DJ Jones, que é um cara que vai ser muito importante contra o jogo terrestre. Você tem lá o Bradley Chubb, você tem bons nomes. A tendência é continuar sendo um time muito forte. Vai ser mais forte do que no ano passado, porque você resolve um problema de longa data, situação de quarterback. Você não consegue jogar com o Drew Lock, né? Não é bom o suficiente. O Russell Wilson sobe um patamar. As dúvidas que eu fico com relação a esse time. Em primeiro lugar, Russell Wilson. Russell Wilson teve problemas de lesão na temporada passada, o dedo teve que passar por cirurgia. A inconstância em alguns momentos do Russell Wilson, né? A gente sempre brinca aqui que ele é um MVP de setembro, ele chega em outubro ainda sendo um dos candidatos ao MVP, depois ele tem uma queda de produtividade, acaba não ganhando votos para ser o melhor jogador de uma temporada, ele tem esse problema. Era uma situação que acontecia no Seahawks, um problema do Pete Carroll, o time se esvazia, não era bom o suficiente. Não sei, o Russell Wilson tem que se provar nesse cenário. Ele tem um começo de calendário muito interessante, porque é um time que vai ter que se encaixar, né? Você vai ter que ver aquela sintonia começar a funcionar do Russell Wilson. Às vezes a pré-temporada só não é o suficiente para isso, e aí você tem 2 jogos favoráveis para começar. Soltar a estreia, né, vai ser contra o Seattle Seahawks, eles vão viajar até Seattle, ele vai ter aquele reencontro com a torcida, mas dali por diante não tem um problema, porque é um adversário fraco, é um adversário que não deve trazer tantas dificuldades, então você pode soltar e depois recebe o Houston Texans, outro time em reconstrução e que você não deve passar problema. Então começar o ano 2-0 com adversários que não são tão difíceis pode ajudar você a ganhar essa confiança, conseguir já aquele nível de qualidade, a conexão do quarterback com o time, e aí a dúvida também fica com relação ao Nathaniel Hackett, né? O cara era um excelente coordenador ofensivo, mas ser treinador é outra parada completamente diferente. Gerir elenco, treinamento, chamada, gerir o grupo, o coaching staff, pedido de tempo, desafio, tudo isso é um problema. A gente viu
técnico, ano após ano, fazendo besteira, impedido de tempo, errando em decisões, e isso pode acontecer com o Hackett, a gente não sabe como é que ele vai ser na beira do campo como treinador principal. Por exemplo, um time que sofreu com isso, Los Angeles Chargers. O Brandon Staley é um cara que no ano passado a gente falou várias vezes que ele confundiu aqui ousadia com irresponsabilidade, com negligência, tá? Tomou decisões completamente erradas e é um cara que, para mim, entra até nessa temporada num hot seat, porque é um time forte, né? Não é um all-in de aposta, eles conseguiram fazer escolha de primeira rodada, mas eles trocaram a segunda rodada pelo Khalil Mack, eles reforçaram, eles trouxeram peças, pagaram muita grana para pegar o J.C. Jackson, montaram um time que é mais forte. O ano passado era um time forte, era um time de playoff, era um time que eu acreditava que ia brigar, que poderia ganhar a divisão, tirar a divisão da equipe dos Chiefs. Mostrou potencial para isso, mas aí, com vários errinhos, aquelas chargeadas, aqueles erros do Brandon Staley custaram muito caro, principalmente na última semana. Não tem como você perder aquele jogo para os Raiders daquele jeito e ser eliminado é uma coisa absurda, né? Chegar aquele cenário e acabar ficando de fora, né? A secundária foi um problemaço na temporada passada, mas eles buscaram o J.C. Jackson. Acho que com o Asante Samuel Jr., o Devin James também melhora muito esse time aqui. É um time mais forte, ao meu ver, na secundária, né? Acho que vai conseguir impedir um pouquinho mais os adversários. A pressão quarterback vai ser pesada, e isso, claro, colabora também com o secundário. Os passes saem mais mascados, os passes saem mais apressados, e isso pode contribuir com a secundária, porque agora você tem o Khalil Mack. Ah, mas ele não rendeu tanto nos Bears no ano passado? Sim, os Bears, nada funcionou no ano passado. O Joe Bosa, o Joseph Day, acho que é um time muito forte no lado defensivo, e o ataque, pô, dispensa apresentação, né? Justin Herbert, para mim, é um dos melhores quarterbacks dessa nova geração. Vai ter o Keenan Allen para ele passar, o Mike Williams, você tem o Eckler ali para correr com a bola, você tem uma linha que já era forte, linha ofensiva, ganha mais uma proteção com o Zion Johnson vindo do draft. Então vai ter muita questão. Eu apostei na equipe dos Chargers ganhando a divisão. Mantenho essa aposta. Vai depender muito do Brandon Staley e se ele bobear, filhão, vai perder emprego no final do ano. A equipe do Las Vegas Raiders é mais um time que fez uma impressionante off-season. Você pegar essa, eu já falei aqui dessa AFC Oeste, porque é incrível, né? A gente falou do Broncos, falou dos Chargers, tem os Chiefs que dispensam qualquer comentário, né? Não estão no all-in, mas é um time muito forte ainda, mesmo com a saída do Tyreek Hill. Você tem os Raiders que estão também tentando se provar lá em Las Vegas. Os caras já tinham ido para os playoffs no passado, poderiam ter batido o Cincinnati Bengals, os Bengals chegam no Super Bowl, mas poderiam ter caído já na primeira rodada, no primeiro jogo do playoff, contra a equipe dos Raiders. Ficaram mais fortes, investiram pesado no Devonta Adams, faz todo sentido. Aí você pega um ataque que você tem Hunter Renfrow, você tem ali o Darren Waller, você tem o Josh Jacobs, né? Derek Carr vai ser a cobrança, mas eu acho ele um quarterback ok, é um quarterback acima da média, não é astro, ele não é top, ele não é, mas ele tá entre os bons quarterbacks que não vão te estragar partidas, é assim que eu vejo o Derek Carr. Ele pode não ganhar um jogo para você, mas dificilmente ele vai perder uma partida exclusivamente por conta dele. No lado defensivo, você pegou o Chandler Jones, você foi buscar lá no Arizona Cardinals, pagou na Free Agency, você montou um time que tá forte. Você tinha o Max Crosby, você coloca o Chandler Jones, você coloca a pressão dos dois lados. É uma defesa forte, é uma defesa que se fortalece, então vai cair muita pressão, o quê? Também no corpo de treinadores, né? O Josh McDaniels, ele é visto como um gênio ofensivo, mas o torcedor dos Patriots, aqui falando como torcedor, tem certas dúvidas. Ele funcionou muito bem quando tinha o Tom Brady, mas com o Cam Newton, com o Mac Jones, muitas chamadas contestáveis nos últimos anos, né? Então, até que ponto o Tom Brady fez ele ali, vai, como o caso do Bill O'Brien, que é outro cara que saiu por conta do Tom Brady. A gente tem que fazer questionamento, sim. Ele leva o Mike Lombardi para ser o coordenador ofensivo dele, coloca o Patrick Graham como coordenador defensivo, mas a gente tem dúvidas com relação ao que vai ser do Josh McDaniels, tá? A passagem dele por Denver, ele tem problemas. Inclusive, eu conversei com o Lonnie Paxton, né, que foi um ex-long snapper da equipe dos Patriots, jogou com o McDaniels lá na equipe dos Broncos, e ele falou da forma, né? O McDaniels
entrou com uma postura belichickiana, né? Ele tentou fazer o Patriots Way dentro dos Broncos. Funciona muito bem quando o time tá vencendo. Quando o time começa a perder, aí, filhão, aí tá tudo errado, né? Porque você pode cobrar pesado, o Bill Belichick pode cobrar, porque os caras vão assim, não, peraí, o Bill Belichick já ganhou tanta coisa, esse cara aqui é um dos maiores nomes da NFL, é um jeito. O McDaniels fazer a mesma coisa é outra história, né? Ele tem que entrar muito mais pianinho, porque ele não fez ainda nada na NFL no nome dele. Ele ainda estava na sombra do Bill Belichick. Então, tudo isso vai ter que ser considerado na equipe dos Raiders. Eu vejo com extrema preocupação, tá? Extrema preocupação mesmo o que vai acontecer na equipe dos Raiders. Miami Dolphins, timaço, acho que a Tyreek Hill dá uma outra dimensão para esse ataque, né? Você tem ali a linha ofensiva reforçada com o Armstead, com o Connor Williams, o left tackle, left guard, dando proteção, dando tempo pro Tua decidir o que vai ser do futuro. Tyreek Hill, Jalen Waddle, Cedric Wilson, o Mike Gesicki, os running backs, né? O Chase Edmonds, o Raheem Mostert, levou o Sonny Michel. Você tem um timaço, bom demais. É um ataque interessante. Mas o calendário não é dos mais fáceis. A gente tem algumas dúvidas com relação ao Tua. Inclusive, a gente colocou aquele vídeo lá do Tua, que os Dolphins tinham colocado. Os Dolphins colocaram outro vídeo mostrando alguns bons passes dele. Eu acho que não vai avaliar por vídeo, não, né? A gente fez uma brincadeira ou outra, mas não é assim que você vai avaliar. Tenho dúvida com relação ao Mike McDaniel. Mesma situação, primeira chance como técnico oficial, ele parece ser um cara muito legal, um cara muito dinâmico, muito interessante, tem uma boa cabeça, já ficou muito claro que ele entende bastante de futebol americano, mas ser head coach é outra história. E o calendário não é dos mais fáceis. Tá? Começa com o Patriots em casa, um jogo que é vencível, né? Eu vejo hoje os Dolphins como o segundo melhor elenco dentro da divisão, atrás apenas dos Bills, mas tem muitas questões que envolvem. O Bill Belichick é um cara que pode dar trabalho nessa primeira semana. Baltimore Ravens fora de casa, um adversário complicadíssimo. Em casa recebe o Buffalo Bills, outro jogo dificílimo, e depois pega o Bengals fora de casa no Thursday Night. Você sai de um jogo contra os Bills e vai até Cincinnati encarar o time que jogou o último Super Bowl. Nada fácil esse começo de calendário. Para ficar pior ainda, em dezembro é um mês complicadíssimo, eu citei aqui no vídeo da segunda-feira, né? Os caras pegam 3 jogos fora de casa, eles pegam os 49ers, os Chargers e os Bills. Olha que sequência complicadíssima. Mas aí você volta para casa, no dia de Natal, para encarar o Green Bay Packers, do Aaron Rodgers. Cara, é difícil. Você pegar esses 8 jogos é uma situação muito, muito complicada. Você pode ter um começo absurdo, um começo muito bom, que te dê uma confiança. No final do ano você vai ter que, tô brigando por divisão, tô brigando por vaga nos playoffs. É uma sequência pesada por ser fora de casa, principalmente, né? 2 jogos lá na Costa Oeste, depois viaja até Buffalo. Muito difícil mesmo, então pode pegar. Eu tenho muitas dúvidas. Acho um time bom. Depende muito do Tua e do que o Mike McDaniel vai ser como treinador. E para a gente fechar aqui e falar do Cleveland Browns. Já citei aqui lá em cima falando do Deshaun Watson. Tudo passa para o Deshaun Watson. Eles gastaram muitas picks, pegaram o Deshaun Watson, vão ter first pick lá em 2025 só. Cara, em 2020 eles sonharam alto, eles quase eliminaram o Kansas City Chiefs jogando em Kansas City. Em 2021, um tombo tremendo, e aí colocou em dúvida o que vai ser o Baker Mayfield. Você faz toda essa novela, você faz todo esse cenário, você trouxe agora o Amari Cooper, você tem o David Bell, que é uma aposta para substituir o Jarvis Landry, você tem o Donovan Peoples-Jones, que teve alguns bons momentos na temporada passada, acho que tem um potencial ali, eu gosto do Peoples-Jones. Nick Chubb e o Kareem Hunt dispensam apresentação, 2 running backs dos melhores da liga. Você segura o David Njoku, o tight end, com a franchise tag, vamos ver o que vai desenrolar. Você tem uma defesa que perde o Jadeveon Clowney, mas você tem o Myles Garrett, você tem o Uso Koramoah, você tem uma secundária com Denzel Ward, o Greg Nilsson, John Johnson. Você tem um time muito forte. O Kevin Stefanski tem material de sobra para formar uma equipe muito forte. Vai depender do quê? O que vai acontecer com o Baker? Essa é uma dúvida que tem, mas o que vai acontecer principalmente com o Watson? Ele vai ser suspenso? Jacob Brissett vai ser o reserva. Ele consegue levar esse time até onde se o Watson não puder jogar? Então tudo isso aqui tem que ser questionado. Dos times que eu acho que podem dar errado, qualquer um desses times aqui tem chance de playoff, tem chance de ganhar o Super Bowl. Tá? Tem potencial para isso, tem elenco para isso. Mas muitas coisas podem dar errado. Eu aposto ainda forte nos Chargers, coloco os Broncos nos playoffs. Acho que os Raiders não vão conseguir playoffs. Tá?
Tô colocando os Dolphins também fora dos playoffs e o Cleveland Browns tô fora dos playoffs porque eu acho que vai rolar uma suspensão pro Deshaun Watson. Se não rolar, vou ter que vir aqui e falar que mudou completamente meu cenário, muda meu power ranking. Quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo aqui no canal e aquele abraço.